Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo ótimo, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando muito e espero que vocês estejam muito bem para essa aula de filosofia, uma aula de revisão e de fixação dos conteúdos para a avaliação bimestral. Então, seja de fato bem-vindos, bem-vindas. Espero que você esteja bem, esteja disposto, esteja disponível, entusiasmado para essa aula. É uma aula muito importante. Você precisa mais do que nunca prestar muita atenção, porque nós vamos revisar, fixar todos os assuntos que nós estudamos durante esse bimestre. Então, veja que é muita informação, são muitas ideias, a gente precisa compreender bem todas as ideias que nós estudamos, sobretudo aquelas ideias dos assuntos importantes. Todos os assuntos são importantes, mas tem uns assuntos que são mais importantes e a gente precisa prestar atenção porque vai ser conteúdo de prova, certo, alunos? Então, conto com você, conto com seu apoio, com a sua atenção, com a sua cooperação. Assista a videoaula até o final, porque tem muita coisa boa aí para a gente rever, para a gente fixar e dessa forma conseguir fazer uma ótima prova. Não digo nem boa prova, eu digo uma ótima prova, porque acredito que você está estudando, você está fazendo as atividades, está revendo, está fazendo exercícios no livro, no caderno, e quem estuda aprende, quem estuda consegue um bom resultado nas avaliações. Não digo nem bom, digo ótimo, né? Porque a gente está aqui para dar o melhor, tá? Você precisa estudar para conseguir absorver o máximo de informação, o máximo de conhecimento possível, certo, aluno? Então assista a videoaula até o final e no final da videoaula eu vou passar um exercício de fixação para você conseguir responder com muita tranquilidade e se preparar mais para a prova, certo? Então, eu conto com seu apoio, viu? Eu conto com a sua atenção, conto com seu empenho aí na aula, nas atividades. Alunos, então, vamos partir para os nossos assuntos. Fixação dos conteúdos para avaliação bimestral. Professor Denilson Batista, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos começar a revisar os nossos conteúdos. Nosso primeiro assunto foi sobre filosofia, introdução à filosofia, o que é filosofia, e depois sobre o mito, né? A gente falou um pouco desse tipo de conhecimento que é o mito. Mas nós falamos logo de início sobre o que é de fato a filosofia, em que consiste a filosofia. Como todos já sabem, né? A gente está aqui só para rever as ideias, fixar melhor as ideias, para não esquecer mais. Então, filosofia, vocês sabem que significa amor à sabedoria. Então, amor ao conhecimento, amor aos estudos, à leitura e tudo mais. Tudo aquilo que possibilita conhecimento, sabedoria às pessoas, ao indivíduo, é filosofia. Então, se você gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de conhecer, entenda que você já é um filósofo por natureza, porque o filósofo é essa pessoa, digamos, inquieta, mas uma inquietude boa, uma inquietude que vale a pena, porque está sempre lendo, pesquisando, se informando, adquirindo conhecimento. O filósofo, por natureza, tem essa característica, tá? De sempre querer saber mais das coisas, querer saber o que é de fato a realidade, saber como as coisas são e saber, sobretudo, sobre as origens, a essência das coisas, como a gente já estudou e vai revisar tudo isso, não é verdade? A filosofia envolve uma investigação filosófica, uma investigação racional do ponto de vista da filosofia. E a investigação exige argumentação, exige pesquisa, exige perguntas filosóficas. A filosofia
ela de fato é essa reflexão sobre tudo que existe na nossa vida. Devo dizer para vocês que tudo que existe é assunto, pode ser assunto de filosofia, porque tudo que existe a gente pode filosofar em cima das coisas que existem. Vocês sabem que os primeiros filósofos, eles filosofaram sobre o quê? Sobre a natureza, como vocês bem sabem, né? Então, depois a gente foi avançando, os filósofos filosofaram, pensaram, investigaram sobre a metafísica e tantos outros assuntos que nós estudamos. Então, a filosofia, de fato, ela envolve muita coisa, tudo se torna objeto de investigação, de pesquisa, objeto para a gente dialogar, para a gente discutir, para a gente refletir, certo? E nós falamos sobre os mitos. Os mitos aparecem há muito tempo, então o mito faz parte da vivência humana. A gente não tem como negar essa realidade. A gente às vezes pensa que mito é coisa do passado, pelo contrário, o mito ainda é muito presente nossa realidade, no nosso dia a dia. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam a sua origem, tá? O mito nasceu de fato com esse propósito, para justificar a existência de alguma coisa. Por que chove? Porque acontece os fenômenos da natureza, e o ser humano, como vocês sabem também, tem na sua natureza o desejo de conhecer. O ser humano tem um desejo de conhecer, isso é próprio da natureza humana. Por isso que o ser humano já se desenvolveu bastante e vai desenvolver cada vez mais, porque esse desejo de conhecer humano, ele é sempre, ele nunca se esgota, tá? Então o mito nasceu de fato com esse objetivo de explicar a realidade, tá? E na perspectiva do mito, para explicar essa realidade, o ser humano criou as lendas, histórias, as fábulas, para poder dar uma explicação para as dúvidas que o ser humano sempre teve, tá? Explicar sobre as coisas humanas, as coisas da natureza, enfim, tudo o que acontece. E as lendas, as histórias, as fábulas são uma forma que o ser humano encontrou para explicar, para justificar o porquê das coisas, né? Você sabe que na filosofia a gente estuda filosofia, faz filosofia fazendo perguntas, fazendo indagações. Que alunos? E eu coloquei essa tela aí que exemplifica muito bem o que é mito e o que é filosofia, e as diferenças, né? A diferença do mito e da filosofia. O mito fixa a narrativa no passado, tá? A filosofia preocupa em explicar como e porquê no passado, no presente e no futuro. Então a filosofia não está preocupada só com o passado, ela está preocupada com o passado, presente e futuro. Mito narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas e sobrenaturais. Então, no mito tem essa característica: tudo que acontece na vida das pessoas, no mundo, é porque uma força sobrenatural, existe um determinado Deus que permite que tudo aconteça. A filosofia já é diferente. A filosofia explica a produção natural das coisas, porque as coisas acontecem, né? Explica de forma racional por elementos e causas naturais e pessoais, tá? Se a pessoa aconteceu uma coisa com a pessoa, não é porque uma divindade, uma força sobrenatural quis, mas porque foi escolha da pessoa. A filosofia explica dessa forma. O mito é diferente. Não se importa com contradições. Então, uma das características do mito são as contradições. Existe muita contradição no mito. Com o fabuloso e compreensível, a autoridade é posta na confiança religiosa do narrador. Então, se está acontecendo uma coisa, é porque uma divindade está permitindo, e a pessoa não tem como discutir, não dá para falar o contrário, porque é uma divindade que está dizendo, que está permitindo. Então
A pessoa confia totalmente. Na filosofia é diferente. Olha só. Na filosofia não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis. A filosofia exige explicação coerente, lógica e racional. A autoridade vem da razão. Olha só um detalhe muito importante, tá, pessoal? No mito, a autoridade vem de uma divindade, de um ser sobrenatural. Na filosofia, a autoridade vem da razão, tá? Por isso que na filosofia, uma das características da filosofia é a razão. Razão que é a mesma em todos os seres humanos e não da pessoa do filósofo. Então, não é só os filósofos que utilizam da razão. Todos os seres humanos são dotados da racionalidade, dessa capacidade. Ok, alunos? Deu para compreender, né? Então, vamos avançando. Cosmologia, a questão da arquê, a questão do princípio. Agora nós vamos entrar nos filósofos da natureza, os primeiros filósofos que existiram. Houve um determinado momento que as teorias místicas, tá? De mito, né? Não satisfaziam mais os gregos. Então chegou o momento em que os gregos a explicação da mitologia, do mito, não estava mais satisfazendo os gregos, os filósofos, pessoas que pensavam. Alguns pensadores começaram a buscar explicações na própria física, que é a natureza. Passaram a ser chamados de físicos ou pré-socráticos, como vocês bem sabem. Tales de Mileto afirmava que a água era o princípio de todo o universo. Então, vocês sabem que os primeiros filósofos estavam preocupados com a origem das coisas, tá? De onde todas as coisas veio, no pensamento deles devia existir algo do qual se originou todas as coisas, que eles chamam de arquê, princípio, e cada filósofo, a partir da sua visão, a partir da sua pesquisa, a partir da sua percepção, chegou a dar uma resposta de como as coisas começaram a existir, a origem de todas as coisas. E Tales de Mileto disse que a água é o princípio de todas as coisas, porque talvez ele pensou que onde existe água, existe vida e assim por diante. A água é um elemento importante. Anaximander de Mileto defendia que arquê, o princípio, né, é o ilimitado, o indefinido e o indeterminado, o apeiron. Então, para ele existia um ser infinito, determinado, que deu origem a todas as coisas. Então, muito boa essa reflexão, né? Pitágoras de Samos acreditava que a origem de tudo são os números. Então, tudo que existe é possível ser medido, ser quantificado, tá? Heráclito de Éfeso concluiu que a guerra entre os opostos confere a ordem ao mundo e o fogo é o elemento primordial. Então, o Heráclito vai colocar os opostos, o movimento, o fogo como origem de todas as coisas. Empédocles, para ele, a física tem 4 raízes que corresponde à sua origem: a água, o fogo e o ar. Então, um detalhe importante, né? Então, Empédocles já foi além. Então, para ele, a origem de todas as coisas estava nesses 4 elementos. Demócrito afirmava que tudo que existe é composto de minúsculas partículas invisíveis, não, os átomos, né? Os átomos que forma, na visão de Demócrito, a origem de todas as coisas. Certo, alunos? Vamos avançando. Parmênides, para ele a realidade é a identidade do ser, o pensar e o dizer, tá? Então, mais um filósofo, esses aí são os principais, os filósofos pré-socráticos, tá? E agora nós vamos entrar na filosofia de Sócrates, tá? Sócrates, que é um filósofo muito importante, que a gente sempre estuda e vale a pena a gente compreender bem a filosofia de Sócrates. Retórica e dialética. O pensador chamado Sócrates, né? O pensamento elaborado por Sócrates é considerado o marco da transição entre 2 modelos de investigação. As visões cosmológicas deram lugar às investigações antropológicas. Então, os filósofos pré-socráticos estavam preocupados em descobrir a origem do universo.
tá? De todas as coisas do mundo. Então, por isso que o estudo deles eram voltados para a natureza, tá? Com Sócrates é diferente. O estudo, a filosofia de Sócrates, o pensamento de Sócrates é voltado para o ser humano, tá? Por isso que é antropológica, homem, lógica estudo do ser humano, estudo do homem, certo? Isto é, a pergunta recaiu sobre o ser humano. Um questionador incômodo em relação a Sócrates. Sócrates filosofava de um modo curioso. Ele dialogava pelas ruas de Atenas com diversos interlocutores. Conhece-te a ti mesmo, né? A frase famosa de Sócrates. Veja que agora o pensamento, a reflexão está voltado para o ser humano, não mais a natureza. Por meio de questionamentos, ele levava seus interlocutores a refletir sobre a razão humana. Então, só tinha de fato esse método, por isso que é dialética socrática, por isso que é dialético. Sócrates fazia do diálogo um instrumento de investigação e busca da verdade. Então, Sócrates de fato gostava de conversar, dialogar com as pessoas, e dessa forma ele ia buscando a verdade e esclarecendo as coisas para os seus seguidores. E um dos métodos dele era a ironia e a maiêutica, tá? De fato, a ironia é essa dialética de conversar, de fazer perguntas. Devo dizer para vocês que Sócrates não respondia nenhuma pergunta, ele respondia uma pergunta com outra pergunta, tá? E dessa forma ele ia conduzindo as pessoas com as quais ele falava, ia conduzindo a uma reflexão mais avançada, ao ponto de a própria pessoa reconhecer sua própria ignorância, né? Uma coisa é te dizer que as pessoas não sabem de nada, que as pessoas são ignorantes. Outra coisa é levar as pessoas a reconhecerem a sua própria ignorância, o seu próprio limite, tá? Essa era o método de Sócrates através da ironia, tá? E maiêutica porque ele se espelhou em sua mãe, que era parteira. A mãe de Sócrates era parteira. As pessoas que ajudam as mulheres a ter os filhos, a dar à luz. Sócrates não foi parteiro nesse sentido. Sócrates foi parteiro das ideias, tá? Ele entendia que o ser humano já nasce com toda a capacidade de se desenvolver. O que Sócrates, os professores, as pessoas da educação fazem? Só possibilita, ajuda o aluno a desenvolver. Muito legal essa reflexão, porque entende-se que o ser humano ele tem capacidade, ele tem condições. O que as pessoas, os professores, a família, os filósofos e todo mundo que faz parte da comunidade educativa vai fazer? Ele vai apenas ajudar, vai facilitar o desenvolvimento do ser humano, no caso, o aluno, porque o aluno já nasce com essa capacidade, já nasce com condições para se desenvolver. Muito boa essa reflexão, né? Espero que você de fato esteja compreendendo. Metafísica, agora nós vamos entrar na metafísica, tá, turma? Metafísica é um ramo da filosofia que estuda questões relativas aos aspectos essenciais da realidade. Aspectos essenciais da realidade. A metafísica está preocupada com a essência das coisas e faz perguntas. O que são as coisas? O que existe e o que não existe? Em que sentido algo existe? Existem coisas além do que percebemos? As coisas mudam? O que causa a existência ou a mudança de algo? As coisas poderiam ser diferentes? Então, a metafísica e como a filosofista faz essas perguntas para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Inicialmente tratava de aspectos cosmológicos, tá? Inicialmente os filósofos, como a gente acabou de ver, estavam preocupados em descobrir a essência, a origem das coisas relacionadas à natureza, pesquisando a natureza. Legal, né? Os filósofos pré-socráticos pesquisaram sobre a realidade, o devir e a mudança, no caso de Heráclito, né? Heráclito que fala sobre a mudança. Na visão de Heráclito, tudo está em constante transformação, tá? Daí é por isso que eles buscavam a origem de todas as coisas. Cada filósofo, como a gente já viu, tem a sua tese, tem
ou a sua resposta para essa pergunta, sobre a origem de todas as coisas, certo? Vamos avançando. Metafísica aristotélica. Sócrates e Platão dividiram o estudo da realidade em dois níveis, sensível e inteligível. Então, só para nós chegarmos a Aristóteles, primeiro a gente precisa ver a visão do filósofo Sócrates e Platão. Então, na visão desses dois, a realidade era dividida: o mundo sensível, esse nosso mundo aqui, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito. Aristóteles entendia diferente. Aristóteles entendia a transformação dos objetos sensíveis como a realização de suas próprias essências, tá? Alguns termos muito próprios da filosofia de Aristóteles que a gente precisa compreender. Matéria para ele é igual potência, tá? Igual potência. Por exemplo, uma árvore, ela tem em si a capacidade, a possibilidade de transformar numa mesa, numa cadeira e assim por diante, certo? Para Aristóteles, a essência é igual a substância dividida em duas formas, tá? Substância é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega, aquilo que é concreto, certo? Substância primeira, indivíduo, tá? Só um exemplo. Substância segunda, espécie, gêneros dos indivíduos. Então, indivíduo é um homem, uma mulher e o gênero também é homem e mulher, certo? Primeira substância, vamos pensar assim, ser humano, gênero, espécie, né? Homem e mulher. Aí, como a gente viu muito bem, né, as quatro causas, para Aristóteles é preciso compreender as causas que movem o ser, tá? Assim criou as teorias das causas, certo? Então, o que move o ser é qualquer coisa, certo? É uma pedra, é uma árvore, assim por diante. E aí ele falou da causa material, da causa formal, da causa eficiente e da causa final. Causa material é aquilo que o ser feito. E depois tem a causa formal, é a ideia. O que você vai fazer da substância, daquilo que está à sua frente. Depois a causa eficiente, a força que promove a transformação na matéria. E, portanto, a causa final, a finalidade do movimento de transformação. E eu coloquei essa imagem aí para exemplificar, para vocês entenderem melhor. Olha só. Primeiro, a causa material, do que a coisa é feita, tá? Aquilo que vai, a potência, no caso a pedra aí. Depois, a causa eficiente, a ação e agente, tá? Agência, né? O ato de construir. Depois, a causa formal, o ato, a configuração em si, a causa final, o propósito, para serve tal objeto que foi construído, né? É a causa final, o propósito. Ok, vamos avançando, agora vamos entrar na metafísica medieval. Nós acabamos de sair da metafísica antiga, com Aristóteles, agora nós vamos entrar na metafísica medieval. Na Idade Média, o que predomina é a fé e a razão. Você sabe que nesse período da história, a igreja ela tinha muita influência. Nesse contexto nasceu a metafísica cristã, cujo tema de maior importância era a salvação da alma humana, tá, gente? Da alma humana. Desenvolveu dois pensamentos filosóficos na Idade Média. Os dois pensamentos foram o pensamento sobre a patrística e a escolástica. Na patrística significa os pais, né? Os pais, os defensores da igreja. A metafísica agregou ao cristianismo elemento platônico, ideias de Platão. Então, como vocês já sabem, a religião, o cristianismo, para fundamentar a sua fé cristã, pegou alguns elementos da filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles para fundamentar, no caso aqui, de Platão. E Agostinho é o principal representante da patrística, certo? Na escolástica, o aristotelismo foi mais presente. Um exemplo são as 5 vias que Tomás de Aquino utilizou para provar racionalmente a existência de Deus.
Destas quatro recorriu à metafísica aristotélica, apresentando Deus como primeiro motor, causa primeira e ato puro, e causa final de todas as coisas. Então, como você bem sabe, fizeram vários exercícios sobre isso, né? Então, a gente vai ver agora as quatro causas que, na visão de Tomás de Aquino, prova racionalmente a existência de Deus. Primeiro é o movimento do universo, deve ter uma causa, primeiro motor. Então, tudo que existe deve ter uma causa, tá? Se existe movimento, deve ter um ser que faz com que esse movimento aconteça. 2. Todas as coisas são causas ou efeitos, causa primeira. Então, tudo que existe, existe uma causa primeira. O que é o contingente, né? Só para vocês entenderem melhor esse termo, que pode existir e deixar de existir. Precisa de uma causa para existir. Essa causa é Deus, perfeito, ao contrário das criaturas que são perfeitas, tá? Então, contingente são coisas que pode, por exemplo, você está assistindo essa aula, de repente sua internet pode cair. Então, isso é contingente, pode cair ou não cair. E nessa visão, o que vai permitir cair ou não cair é Deus. Legal, né? Se há bondade, há um bem em si, conforme a visão de Platão. Então, se existe o bem, deve existir um ser supremo, um bem supremo, um ser que ele é bem por excelência, certo? Então, é nesse sentido aí. Então, tá aí as quatro causas que explicam racionalmente a existência de Deus. No final da Antiguidade e boa parte da Idade Média, a Europa enfrentou uma grande limitação de acesso às obras de autores gregos, em decorrência de disputas políticas. Então, como vocês sabem, nesse momento da história, não é todo mundo que tinha acesso à educação, tinha acesso a alguns livros importantes. No século XII, os textos de Aristóteles começaram a ser estudados em meio a obras de outros autores. Isso contribuiu para ampliar interesse pela gramática e pela dialética, termo pelo qual era conhecido como a lógica aristotélica, que é o estudo da forma, estrutura dos raciocínios válidos para servir de instrumento à filosofia e às ciências. Então, como vocês sabem, a partir da lógica de Aristóteles, a gramática, a filosofia, a ciência como um todo, teve base para avançar. Metafísica moderna. Então, nós saímos da Idade Média e vamos para a metafísica moderna. No século XIII, surgiram as ciências... século XVII, tá? Século XVII. No século XVII surgiram as ciências experimentais, maior dependência da filosofia. O que isso quer dizer? Na Idade Média, a filosofia estava muito presa à igreja, à teologia, como a gente chama. Nesse momento aqui da Idade Moderna, a filosofia já tem mais dependência. A metafísica considerava três tipos de substância: substância infinita, Deus a causa das demais substâncias. Então, essa ideia continua, que Deus é autor e príncipe de tudo. Então, essa ideia de que Deus criou o céu e a terra ainda perdura, certo? Ainda é presente na Idade Moderna, certo, turma? Substância pensante, aliás, presente, alma, intelecto, a causa do pensamento. Então, a substância relacionada ao pensamento, ao intelecto, tá? Que dá origem, percepção, conhecimento em relação às coisas. Substância extensa, mundo ou natureza, corpo. Então, é aquilo que de fato existe, aquilo que é substância, aquilo que é concreto. A causa passou a significar a ação que gera um efeito, Aristóteles. E agora nós vamos falar de dois filósofos muito importantes, modernos, René Descartes. Descartes coloca a dúvida metódica e a busca de certezas racionais. Então, mencionar para vocês nessa aula
que alguns filósofos modernos têm dificuldade de compreender algumas ideias metafísicas, então eles duvidavam das crenças e tudo mais. Eles são extremamente racionalistas, tá? Acreditam somente na razão, tá? David Hume diz a crença na causalidade como lei da natureza é um equívoco decorrente do hábito. Então, acreditar no hábito, acreditar na crença de que o sol nasceu hoje e pela crença, pelo hábito que a gente tem, a gente vai afirmar que o sol nascerá amanhã. Na visão de David Hume, isso era um equívoco, porque ninguém garante que simplesmente pelo hábito de termos, pela experiência de saber que o sol nasce todo dia, ninguém garante que o sol nascerá amanhã. Então, acreditar no hábito, na experiência, na visão de David Hume seria um equívoco. Os seres eram contingentes, como eu já falei. Revolução copernicana. Como fala de revolução, vocês sabem muito bem, se trata de transformação, né? Transformação de determinada estrutura política, social e cultural. Então, a gente vai falar dessa revolução na perspectiva de Kant. A reflexão kantiana, conhecida como crítica da razão, foi equivalente à realização de um julgamento sobre os limites e as possibilidades da razão humana. Veja que aqui Kant ele é mais cauteloso, tá? Ele não diz que a razão está acima de tudo. Ele não é racionalista. Ele entende que a razão tem os seus limites, tá? Então ele parte desse princípio e que o conhecimento que existe não é só o conhecimento racional, existe outros tipos de conhecimento que Kant valoriza também, diferente de René Descartes e David Hume. Kant concluiu que os dados recebidos pela experiência eram moldados no ato de conhecê-los. Assim dividiu a realidade em duas, né? O nômeno, que a gente já refletiu, né? E o fenômeno. Nômeno é a coisa em si, a essência das coisas, não poderiam ser conhecidas. Por exemplo, Deus, a gente não pode conhecer Deus na sua essência, na sua totalidade. Então, o nômeno, na visão de Kant, não é possível conhecer, conhecemos somente parte. E depois nós falamos sobre o fenômeno, ou coisa como se apresenta para o sujeito, isto é, organizada pelas formas de conhecimento humano. Então, na visão de Kant, Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos, tá? Somente os fenômenos. As ciências se dirigiam à realidade, formulando problemas e soluções em forma de juízo que afirmam ou negam. Então, como vocês bem sabem, né, a ciência de fato ela vai nessa perspectiva, né, de formar juízos, tá, sobre as coisas, sobre a realidade. E Kant colocou alguns juízos aqui. Juízos analíticos, aqueles que explicam, exemplo, o círculo é redondo. Juízos sintéticos, aqueles que acrescentam, exemplo, Sócrates é alto. Os juízos a priori são anteriores à experiência, por isso que é a priori. E juízos a posteriori ou empíricos, posteriores à experiência e dependente dela. Então, tá aí os julgamentos, os juízos sobre a realidade que Kant coloca para nós. Kant afirmava que o ser humano tinha a capacidade de estabelecer leis para si mesmo e escolher segui-las, ainda que ele entrasse em conflito com as necessidades e desejos individuais. Então, tá aí, as leis, as normas são feitas para o ser humano seguir, porque entende-se que obedecendo às leis, as regras, o ser humano vai viver melhor. E em algum momento, essas leis vão entrar em conflito com os desejos individuais e pessoais do ser humano. Kant é muito coerente sobre isso. Crítica metafísica. Até o século XVIII, a filosofia foi vista como investigação da essência e das causas da realidade, em contraposição às ciências experimentais. Kant mudou essa visão, aproximando a metafísica da teoria do conhecimento
e da ética, ao propor que ela investigasse a razão e a moral. Já no século XIX, positivismo, você sabe muito bem, né? Que consiste o positivismo, é uma corrente filosófica do século XIX que aposta na ordem e na ciência para a obtenção de progresso social. Inaugurado por Augusto Comte, defendeu a superioridade da ciência experimental, limitou a função da filosofia à avaliação dos métodos e dos procedimentos científicos. Perceberam aí, turma, que a razão, a ciência, nesse momento da história está em evidência, e para muitos pensadores, para muitos cientistas, só é válido aquilo que passa pelo crivo da razão, da ciência. Por isso que é positivismo, porque esses teóricos acreditavam que a sociedade só ia crescer, só ia ter sucesso, só ia ter progresso se fosse dessa forma, com o progresso da ciência, com a experimentação, e sempre tendo a razão como um ponto de partida. E falamos de Nietzsche, né? Um filósofo bastante contraditório, um filósofo que passou bastante polêmico, vamos pensar assim, um filósofo que pensou diferente de todos os outros filósofos. Nietzsche apresentou-se como um grande crítico do pensamento metafísico por considerá-lo um obstáculo à afirmação da vontade de poder, isto é, ao impulso fundamental, desejo. O filósofo vai além do seu tempo. Então, para o contexto de Nietzsche, ele estava de fato além do seu tempo a partir da sua reflexão, do seu pensamento. Ele condenava a metafísica por promover a crença numa realidade para além daquela que se percebe, e é por justificar a moral por justificar a moral em virtude da busca da verdade, tá? Então ele vai contra a moral estabelecida, né? Ele tem outro pensamento. Crenças metafísicas. Nietzsche discordava de Platão e de outros. Também discordava de Kant quanto à existência de uma realidade em si, tá? Então, do noumenon. Então, ele não acreditava nessa realidade em si, né? Ele acreditava que existia um ser supremo, tá? Defendia a fidelidade humana à terra, ou seja, a vida como ela se apresentava, sem recorrer a um mundo metafísico, às crenças. Propôs a inversão de valores por acreditar que eles resultavam em atitudes contrárias à vida. Olha o pensamento dele, né? Um dos objetivos da crítica de Nietzsche era abrir caminho para uma nova moral do além do homem, um ser nobre capaz de dizer sim à vida, mesmo nos aspectos mais trágicos e dolorosos. Ontologia contemporânea, que a gente vai falar um pouco de uma outra corrente de pensamento que é o existencialismo. No século XX, muitos filósofos julgaram a metafísica superada pela ciência moderna, porém outros apontaram pressupostos metafísicos no método e a permanência da reflexão filosófica. O filósofo Edmund Husserl foi um dos pensadores contemporâneos que defenderam a importância das reflexões metafísicas. Então, em algum momento, algumas ideias, alguns pensadores chegaram a dizer que a reflexão filosófica sobre a metafísica não era importante. Com esses filósofos, eles confirmaram que de fato é importante, tá? Porque a metafísica, nesse momento da história, nessa reflexão, é voltada para o ser humano, para suas escolhas, para a sua existência. Então, a reflexão filosófica é importante. Assim, destacou-se ao estudo do conhecimento da consciência e fundou uma nova área de estudos filosóficos denominada fenomenologia. Por sua vez, o filósofo Martin Heidegger, que foi aluno de Husserl, destacou a relevância de se refletir sobre o ser, entendido como condição de possibilidade. Então, a reflexão agora volta para o ser humano, tá? E o ser humano, de fato, tem condição de possibilidade, porque o ser humano ele é livre. Antes de Kant, a metafísica encarava a consciência como consciência, intelecto presente. Depois veio com a psicologia, né? Depois com a psicologia,
avançou como ciência, a psicologia avançou como ciência para pensar, para estudar mais a mente humana. Russo, influenciado por Kant, percebeu que para construir o conhecimento restava apenas a consciência, atividade e estrutura universal caracterizada pela intencionalidade. Então, veja que o termo consciência nessa reflexão está em evidência. Dizer que a consciência ela é intencional equivale a afirmar que ela é consciência de algo, tá? Aos que confere significado e podem ser percebido e pensado. Então, nós somos seres conscientes, a gente dá significado às coisas e pensa as coisas. Então, é consciência intencional. Assim, ele empregou o termo noema para refletir-se aquilo que se tem consciência, e os termos e os fenômenos, e o termo noesis para designar a consciência intencional. Nesse âmbito, concebeu a fenomenologia como investigação dos modos segundo os quais os noemas, as coisas naturais, sociais, matemáticas, se apresentam a noesis, que é a consciência intencional. Ok, turma? Retomando a questão do ser, agora mais com o filósofo Heidegger. O filósofo Martin Heidegger deixou importantes contribuições à ontologia contemporânea. Ele constituiu um pensamento que guardava relações com o aspecto da fenomenologia e também com a tese existencialista de que o ser humano é autor de sua própria essência. Então, a ideia importante aqui, na visão de Heidegger, é que o ser humano ele constrói sua própria história, constrói sua própria vida, seu próprio futuro, tá? Heidegger dedicou-se a investigações metafísicas, afirmando que era fundamental perguntar pelo sentido do ser, o sentido do ser humano, tema que havia sido abordado pelas ciências modernas. Por isso, ele dedicou começar as suas reflexões pela interpretação do modo de ser do único ente que poderia fazer essa pergunta, o ser humano, a quem se chamava de Dasein. Então, vejam bem, o Dasein que significa o ser aí. De acordo com o filósofo, o Dasein é o único ente. Quando se fala de ente, tá, pessoal? Está se falando de ser humano, tá? O único ente que existe enquanto os demais entes apenas são. Afinal, ele considerava que existir significava ter uma compreensão prévia do ser e a possibilidade de questionar e ignorar essa compreensão, tá? Ao conquistá-lo, o Dasein alcançaria uma existência autêntica, tá? E ao ignorá-lo, continuaria numa existência inautêntica. Então, a pessoa assumir a sua vida, tudo que a existência traz, né? Os problemas da vida, mas a pessoa acreditar que é possível fazer o melhor da vida, fazendo boas escolhas e assumindo as consequências, tá? Quem vive assim, na visão de Heidegger, é autêntico. E inautêntica é aquela pessoa que não quer avançar, que não quer estudar, que não quer crescer, não quer realmente assumir a sua condição de ser humano, porque o ser humano, na visão de Heidegger, é um ser de possibilidades, tá? O ser humano, ele tem possibilidade de crescer, desenvolver e fazer a diferença, tá? E o contrário, assim é viver uma existência autêntica. E o contrário também é você não querer nada com nada e vivendo a vida de qualquer forma. Na visão dele seria uma existência inautêntica. Legal, né? Muito boa essa reflexão. Alunos, concluímos a nossa revisão, nossa fixação das ideias importantes, né? São muitas ideias, mas é isso mesmo. A gente lida com diversos autores, com diversos assuntos e de fato é muita ideia, mas nós somos capazes de compreender tudo, basta a gente querer e se dedicar. E gabarito do livro de atividades, né, página 6 a 16, confira aí, se você já fez, falta só você conferir e veja onde você acertou, onde você errou, e eu deixei aí para facilitar
deixar o livro de vocês tudo certo, tudo completo. E para casa vocês vão responder o exercício de fixação em PDF. Esse exercício, gente, é muito, muito importante. Faça com cuidado, faça com calma aí e respondendo todas as perguntas, porque vai te dar mais condições de fazer uma ótima prova. Eu não quero uma boa prova, não, quero uma ótima prova. Certo, alunos queridos? Fico por aqui, agradeço a atenção, boa sorte nas provas, nas avaliações. Um abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.